Bela apresentação das crianças. Simplicidade, autenticidade. Isso Deus se alegra. Eu gostaria, pode deixar assim, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Eu quero ler com você somente 3 versículos, 19, 20 e 21. Eu gostaria de falar nesta oportunidade, pela misericórdia de Deus, sobre as marcas deixadas pela graça de Deus. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste santuário, neste lugar denominado casa de oração, casa de louvor, casa onde nós temos a oportunidade de oferecer a Ti os louvores que só Tu és digno de receber. É onde teremos a oportunidade, e sempre temos, de receber a Tua palavra para a instrução, para a reflexão, para a iluminação. Então, Senhor, nesta oportunidade, alcança-nos, fala conosco, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Aqui, hoje eu estou com a família bem numerosa aqui. Os primos, sogra, sogro, cunhada, esposa. É bom ligar mesmo, porque o negócio está quente aqui. Bota no mínimo, tá? No mínimo. A graça, segundo o apóstolo São Paulo, ela é superabundante. E a superabundância da graça, ela se evidencia quando o pecado é abundante. Nada é mais do que a graça de Deus. Nada pode diminuir, consumir com a graça de Deus. A graça de Deus é um tema central na fé cristã, representando o amor e a bondade incondicionais de Deus por nós, mesmo quando não merecemos. A graça é um tempo que significa um favor imerecido, ou seja, aquilo que nós estamos desfrutando, não estamos desfrutando por merecimento. Nós não merecemos, mas Deus manifesta a sua graça por amor, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos alcançar com a salvação. E por isso, a graça, ela é superabundante, que ela vai suplantar e vai sucumbir com o pecado que é abundante. Saiba que a lei, ela veio para revelar o pecado, tornando clara a necessidade de que o homem precisaria de redenção. No livro de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus. Tudo que somos hoje
não foi por esforço nosso, não foi por nada que nós pudéssemos ter feito para alcançarmos o que nós estamos alcançando. Vem dele, a graça vem dele, a salvação vem dele. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós precisamos ter esse entendimento de que o pecado, ela deixa marcas e cicatrizes. Algumas dessas cicatrizes, elas são bem profundas. Por isso, o número de pessoas que estão doentes por causa dessas marcas, das marcas profundas do pecado. Quando olhamos para alguém, a primeira coisa que podemos ver é a marca, ou a cicatriz no rosto, ou em alguma parte do corpo, que revelam em nosso pensamento o que esse alguém já passou ou está enfrentando. Marcas. A gente visualiza muitas vezes as pessoas pelas marcas que ela carrega, pelas cicatrizes. A gente pergunta: o que foi isso? Cicatrizes. A Bíblia revela sobre homens que tiveram marcas e cicatrizes por causa do pecado. O pecado deixa marcas. O pecado produz cicatrizes. Muitas pessoas, elas se tornam pessoas tetraplégicas por causa do pecado. Muitas pessoas, elas perdem a sua saúde, elas ficam aprisionadas, elas ficam acorrentadas, elas ficam presas e elas sofrem com essas marcas, a marca da escravidão, das cadeias, dos grilhões que lhe prendem. Porém, nesses mesmos homens foi manifestada a graça, essa graça superabundante de Deus, fazendo prevalecer em nossa mente os resultados da manifestação da graça superabundante na vida desses homens. As marcas da graça de Deus também se manifestam. São evidências que passamos a ter e não tem como esquecer. Olha o que Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, disse: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Pecado traz marcas, mas a graça de Deus também. Só que a graça de Deus traz marcas que você não tem como esquecer. Meu Deus, a minha vida mudou totalmente. Como é que eu estou agora numa direção totalmente contrária que eu pensava? Achei que era para lá e ia para cá. Como eu estou vivendo uma vida diferente. Marcas da graça de Deus. As marcas da graça de Deus, que esse versículo está se referindo, que Paulo escreveu ao povo de Roma, refere a marcas, não refere a marcas físicas. Paulo tinha algumas marcas de chicote, de açoites, mas não é essas marcas que ele estava revelando, mostrando, escrevendo. Apesar que essas marcas também fazem parte das marcas da graça de Deus. Tem muita gente que sofre perseguição, prisão e deixam marcas por causa dos açoites, por aquilo que eles estão enfrentando. São marcas da graça de Deus. Sabe que esse versículo, ele não se refere simplesmente às marcas físicas, mas sim, também é a identificação e sofrimento de Paulo, que passou por causa do seu relacionamento com Cristo, que se tornaram sinais da sua dedicação. O apóstolo Paulo, ele estava respondendo a críticas e disputas dentro da igreja em Gálatas, onde alguns estavam tentando impor a lei mosaica como condição para a salvação. É importante ressaltar que não se trata
de marcas físicas, no sentido literal, como as do sofrimento de Jesus. Jesus teve muitas marcas físicas, coroa de espinhos, as chibatadas, os pregos cravados, muitas marcas físicas. Mas esse é o valor e o preço da graça de Deus. A graça de Deus, ela é superabundante por aquilo que Jesus passou e enfrentou e suportou. Jesus passou num momento de extremo sofrimento, ao ponto dele estar quase pedindo para desistir. Quando ele estava lá no Getsemane, e que ele estava sentindo a dor e o peso que estava sobre ele, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava na condição de homem, no extremo daquilo que ele estava suportando. Mas depois ele refez e disse: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. No livro de Lucas fala que Deus enviou o anjo para confortá-lo. O extremo, olha o que Jesus passou, suportou e enfrentou, para que hoje nós estamos aqui desfrutando dessa graça superabundante. Tem um preço que foi pago, Jesus pagou um preço muito alto, para que essa graça que você e eu estamos enfrentando e vivendo, ela está aqui manifestada, e ela é muito mais do pecado que nós cometemos, das marcas do pecado que nós sofremos e deixamos na nossa vida. Meu passado, não quero nem me lembrar. Então você não precisa lembrar não, porque você tem as marcas do amor de Cristo na sua vida, na sua alma. Ao invés disso, são consequências do sofrimento e da vida cristã dedicada que se refletem na vida e no testemunho de Paulo. Paulo foi um exímio pregador, formador de obreiros. Paulo, um homem que abriu igrejas, e que a prisão, as cadeias não lhe impediram de administrar essas igrejas, orientar os seus líderes, os seus liderados, para que eles pudessem conduzir os rebanhos que eles eram responsáveis. Essas marcas são uma representação da dedicação, sofrimento e compromisso que Paulo estava tendo com Jesus, mostrando que ele era fiel, permaneceu fiel à mensagem do Evangelho. Você e eu precisamos viver essas boas novas. Evangelho é boas novas. As coisas velhas, elas precisam ser deixadas para trás. Não traga aquilo que é velho, aquilo que já passou, aquilo que não serve para mais nada, a não ser de perturbar você, de travar você, de bloquear você. Deixa isso para trás. Jesus Cristo, Ele já pagou o preço, Ele já perdoou todos os pecados. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que uma das coisas que Jesus faz é perdoar pecado, é limpar, é redimir, e o homem se tornar livre. Verdadeiramente nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vejamos alguns exemplos bíblicos que predominam, ou de predominância da graça de Deus na vida dos homens de Deus. Quando nós lembramos de Moisés, vem à nossa mente que ele foi legislador de Israel e não um homem que matou um egípcio. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Quando a pessoa olha para você e sabe quem você foi, e sabe quem você está sendo, aquilo que você foi não predomina mais, mas ele olha para você e diz: verdadeiramente Deus mudou a sua vida.
Isso é graça de Deus. Quando lembramos do próprio apóstolo Paulo, vem à nossa mente que ele foi apóstolo dos gentios e não o perseguidor da igreja. Isso é graça de Deus manifestada. Quando nós lembramos de Pedro, vem à nossa mente que ele foi o pregador de Atos 2, no dia de Pentecostes, e não no homem que negou Jesus por 3 vezes. Isso é graça de Deus. O pecado deixa marcas, mas a graça de Deus, Ele apaga essas marcas feitas pelos pecados que nós cometemos ou cometíamos. Eu sempre digo que aquele que está em Cristo, ele peca, mas ele não vive pecando. A gente pode cometer pecados. E João, ele disse assim: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia cometerdes algum pecado, sabeis que há um advogado que intercede lá junto ao Pai, Jesus, para que nós não venhamos a carregar qualquer tipo de peso de pecado. Então eu preciso reconhecer o meu pecado, por menor que ele seja, que você considere, mas você precisa reconhecer, você precisa confessar, você precisa pedir perdão, porque o advogado, o nosso advogado chamado Jesus Cristo, está junto de Deus para interceder por nós. Pai, perdoa, porque ele está confessando: eu paguei um preço por ele. Sabe que nós pertencemos a Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Ele nos comprou, nós fomos comprados por Ele. Deus nos transformou e nos deu o poder, nos fez tornar filhos dele, mas através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Ele se incluiu nesse caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer caminho que você ache que você pode chegar a Deus, você não chega. Você pode caminhar alguns passos e achar: aqui acho que vai dar certo. Não, só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está entendendo? Diga aleluia. Saiba o seguinte: humilhações sofridas, ofensas, desprezos, julgamentos, discriminação, violência verbal, produzem marcas na alma. O número de pessoas que estão acometidas de tumores, câncer, são marcas na alma. Pessoas que estão magoadas, deprimidas, produzem marcas na alma. E às vezes o corpo não aguenta, não resiste. Eu preciso manter a minha liberdade. Você precisa manter a sua liberdade interior. Você precisa carregar a Bíblia, sim, mas ela precisa estar aqui dentro. Porque eu preciso saber como eu vou lidar com as situações que eu não estou esperando que ela venha acontecer, para que eu não me desespere, para que eu não me perca, para que eu acho que não há, parece que não tem solução. Mas se nós estivermos nele, se nós estivermos por Ele, saiba que no momento certo Deus vai dar a direção, Deus vai dar a solução, Deus vai dar o caminho para a gente trilhar para a solução do problema. Mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos recuar. Não recue. Sabe por quê? Porque a graça é superabundante. Não há nada que possa impedir a ação de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não há nada que possa impedir o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mesmo em qualquer situação que eu estiver enfrentando, que você estiver enfrentando, mesmo que você se
sinta a dor mais extrema de uma perda, saiba, Deus é poderoso para reverter esse quadro e te dar o consolo, e te dar o conforto, e renovar as suas forças. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo pela graça de Deus.